Amém. Então eu quero chamar aqui a Iolene. Iolene vai estar ministrando. Aplauda ao Senhor. Se prepara que lá vem fogo, hein? A Iolene, ela é angolana. Ela é das nações, na verdade, né? E ela que foi o instrumento que Deus usou para nos levar para Angola esse ano. E foi um tempo muito precioso na nossa vida, no nosso ministério. A Iolene é uma grande mulher de Deus e sou muito grato, Iolene, de você estar aqui, viu? Que Deus te use mais uma vez. A paz do Senhor, amém? Eu disse, a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, em nome de Jesus, em reverência à palavra de Deus, amém? Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me dá por estar aqui no Brasil e aqui na IPAM. Quero agradecer também ao pastor Emerson, à pastora Fernanda Brum e a todos vocês porque nos têm, a mim, e digo também aos estrangeiros aqui, a Shana e o Aaron, têm nos recebido muito bem. Eu quero que vocês me ajudem a glorificar o nome do nosso Deus, porque Ele tem sido fiel não só comigo, mas também para vocês. E a minha oração é que todos nós saiamos daqui de uma forma diferente, amém? Sem mais demora, vamos então abrir a nossa Bíblia lá em Lucas. Lucas no capítulo 3. Luke chapter 3. Amém? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Ok, eu espero. Lucas capítulo 3. Vamos ler o versículo 2. Lucas 3, 2. Diz assim a palavra do Senhor. Sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito. Repete comigo, conforme está no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, mais uma vez eu quero te entregar a tua igreja. Meu Deus, eu quero te agradecer pelo privilégio, pela oportunidade, Senhor, de estar aqui junto com os meus irmãos, em nome de Jesus, para falar da tua palavra, para compartilhar daquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração. Mas Deus, neste momento eu peço que eu diminua e que o Senhor cresça, que eu desapareça e que o Senhor apareça. Meu Deus, que o Senhor venha agora tirar toda a distração no meio do teu povo, mas abre os ouvidos espirituais, abre os olhos, Senhor, abre o entendimento da tua igreja, para que nós possamos sair daqui transformados pelo poder da tua palavra, porque a tua palavra tem poder para transformar vidas. E eu te peço nesta hora que o teu Espírito vá visitar cada vida, abre cada coração, quebra, Senhor, todo impedimento, quebra, Senhor, toda resistência, em nome do Senhor Jesus. Mas vai tocando, Senhor, e vai dando, meu Deus, a chave na mão de cada um, eterno Deus, em nome do Senhor Jesus. E como nós lemos, está escrito, e aquilo que está escrito não pode ser apagado. E então eu declaro, em nome de Jesus, este povo é um povo abençoado, este povo é um povo que irá subir ao céu, porque está escrito
na tua palavra. Assim eu aplaudo, eu exalto, eu glorifico em o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podemos nos sentar em nome de Jesus. Glórias ao teu nome, Jesus. Deus é um Deus maravilhoso, Ele é um Deus justo. E quando eu entrei aqui nesta noite, o casal aqui americano perguntou-me assim: Olene, tu queres entrar, queres ir lá para dentro, queres subir? Eu disse: não, eu quero ficar aqui na sala, porque eu preciso de participar deste culto, eu preciso de louvar o Senhor, eu preciso de engrandecer o nome do Senhor. E quando começou o louvor, eu comecei a ouvir aqui o louvor e nós a louvarmos, especialmente aquele louvor: te louvarei, não importam as circunstâncias. E eu não sei se você sentiu o mesmo que eu, mas eu senti a presença de Deus neste lugar. Então o Deus que nós buscamos, o Deus que nós servimos, é um Deus que quando nós clamamos, está escrito na sua palavra, Ele vai se revelar, Ele vai nos responder. Quando nós chegamos neste lugar e nós começamos a chamar a presença dEle, nós começamos a entronizar ao Senhor, Ele é um Deus que se revela. Por quê? Porque Ele vela por nós. É um Deus que ama o seu povo. É um Deus que diz assim: se vocês me buscarem, vocês vão me achar. Mas não me busca de qualquer maneira. Me busca com o teu coração. Porque Ele não é um Deus que está preocupado com o que está no exterior. Ele é um Deus que não está preocupado como você entrou aqui esta noite. É um Deus que quer o teu coração por inteiro. Então, quando eu olho para um Deus como esse, e nós voltamos lá para o Antigo Testamento, nós vemos um Deus que zelava pelo povo de Israel. Quando eles estavam cativos no Egito, nós vemos um Deus que ouviu a oração, ouviu o clamor de Israel. E Ele disse: eu preciso fazer algo. Ele levanta um libertador. Ele levanta Moisés e Ele diz: Moisés, tenho ouvido atentamente a oração, a aflição do meu povo. Então Deus levantou Moisés para libertar o povo, porque Deus tem um plano. Diz assim para o teu vizinho: Deus tem um plano. Então Deus sempre teve um plano de nos resgatar, de nos levar para a sua presença, nos atrair para a sua presença. E quando Deus finalmente liberta o povo de Israel, Ele diz assim: agora que o povo de Israel foi liberto, eu preciso de dar a eles as leis, os mandamentos. Eu preciso ensinar o meu povo como eles devem me servir, como eles devem estar diante da minha presença, como eles devem se comportar, como eu quero que eles estejam. Deus começa a falar com Moisés, Deus faz as leis quando o povo está no deserto, e Deus começa a instruir como Ele quer que o povo esteja. E nisso nós vemos que o povo, porque eles estavam muitos anos no deserto e também passaram 430 anos no Egito, vemos que o povo está totalmente contaminado. O povo está totalmente, já não tem uma essência. E Deus diz: eu preciso de tirar aquilo que é podridão, aquilo que eles têm recebido ali do Egito, e eu preciso de purificar este povo. Porque está escrito na palavra de Deus que sem santidade ninguém verá a Deus. Então, para que o povo visse a Deus, o povo precisava de ser santificado, de ser separado, de ser purificado. E Ele começa a trabalhar com Moisés enquanto estão no deserto e começa a explicar a Moisés: este povo precisa de aprender os 10 mandamentos, aprender que só a mim deverão prestar culto, só a mim deverão orar, só a mim deverão clamar e só a mim deverão adorar, porque eles estavam a vir de uma cultura onde adoravam vários deuses. E a primeira coisa que eu quero te dizer nesta noite, igreja, é que nós precisamos aprender a adorar o nosso Deus. Precisamos entender que a partir do momento que eu entro pelas portas adentro, eu não estou a entrar aqui para fazer um clube social com meu irmão. Eu não estou a entrar aqui na igreja para saber como você está. Eu vim aqui para prestar cultos ao
ao Senhor. Eu vim aqui para dizer: Jesus Cristo de Nazaré, obrigada pela minha saúde, obrigada pela minha casa, obrigada pelo meu ministério, obrigada pela minha igreja, obrigada pela vida, obrigada pela libertação, obrigada pela salvação da Rabandai. Casa de Deus não é clube social. Casa de Deus não é lugar para confusão. Casa de Deus não é lugar para distração. Casa de Deus é lugar para adoração. Decai. Icaiarabandecai. A primeira coisa que ele falou com Moisés foi: Moisés, não adorarás a outros deuses, só a mim. E deixa eu te falar mais uma coisa. Casa de Deus não é lugar para pedir. Casa de Deus é lugar para agradecer. Casa de Deus não é lugar para lamentar. Casa de Deus é lugar para adorar. Rabanei. Valores são trocados. A verdade não está a ser pregada. Querem igrejas cheias? Querem povos submissos a eles? Então pregam sobre prosperidade. E eu não vejo um Deus, eu não vejo um Jesus que desceu e disse: prega sobre prosperidade, prega sobre casa, prega sobre carro. Mas eu vejo um Deus que se fez carne e ele fala: prega sobre o meu reino, prega que eu morri, mas ressuscitei ao terceiro dia para vos dar vida e vida em abundância. Rabachei. Precisamos mudar. Moisés carrega o povo, fala com o povo. E eu fui pensar: Deus, tu destes 10 mandamentos. São 10 mandamentos. Então há pessoas que falam assim: em primeiro lugar é Deus, segundo lugar é eu, terceiro lugar é minha casa. Não, são 10 mandamentos. Se são 10 mandamentos, os 10, tudo pertence a Deus. Quantos dedos você tem? 10. Quantos dedos no pé você tem? 10. Tudo a plenitude de Deus. Deus diz: buscai primeiro o reino, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Moisés fala com eles, e Moisés fala: mas existe aqui um problema. Porque Moisés começou a falar com o povo, Moisés começou a instruir o povo, mas o povo não se convertia, porque o povo não entendia a mensagem. O povo ainda não tinha tido um encontro com Deus. E há muita gente que ainda não teve um encontro com Deus. Por isso entra nas igrejas e não compreende o mover, não consegue adorar. E há pessoas que dizem assim: mas Jolene, os africanos dançam muito, adoram muito. Se você entendesse o que os africanos passam, você entenderia que Deus é provisão, que Deus é libertação, que Deus é com eles. Xerecabachai. Quem conhece a Deus e quem reconhece aquilo que Deus tem feito na sua vida, aquelas pessoas que têm dores, aquelas pessoas que têm enfermidades, aquelas pessoas que passam por tribulação, elas olham para aquilo que Deus tem feito, elas não conseguem se conter. Elas, quando entram no ambiente, elas só querem exaltar, elas só querem glorificar, e elas começam a dizer: até aqui me ajudou o Senhor, consegui mais uma terça, venci mais um domingo, venci mais uma segunda. Louvado seja o teu nome, toda honra seja a ti, engrandecemos o teu nome.
Só quem reconhece o que Deus fez em sua vida adora a Deus em espírito e em verdade. A gente que chega com frieza, olha no púlpito, nos espera ser tocado, qualquer coisa. A gente que o culto começou ainda fica lá fora a conversar, a ver o horário. Essas pessoas ainda não entenderam o mistério. Não entenderam o mistério. E eu vou falar do mistério daqui a pouco. Então, quando Moisés fala, o povo ali não entendia. A Bíblia diz que o povo constantemente se corrompia. O povo não fazia aquilo que Deus mandava eles fazerem. Eles toda hora se desviavam dos caminhos do Senhor. E eu costumo dizer, o nosso Deus é um Deus zeloso, um Deus que ama, um Deus que cuida. É um Deus ciumento. Ele quer que nós sejamos dele por completo. Ele não quer metade nossa, ele quer o nosso todo. Então Deus, ele várias vezes tirava. Mas quando o povo se arrependia, a sua misericórdia é tão grande que a Bíblia diz que ele ouvia a aflição do povo, ele chegava lá, ele libertava o povo, ele resgatava o povo, fez o povo entrar na terra prometida, ele fez o povo, levantou juízes, os juízes foram lá, lutaram por Israel, Israel conseguiu vencer, ele deu aquilo que ele tinha prometido. Por isso, deixa eu te falar uma coisa, se você ainda não recebeu, eu vou te dizer uma coisa, espera mais um pouco, não importa se passa 10, 20, 30 anos, Deus vai colocar na tua mão. Ele disse, porventura, diria eu e não faria. Ele faz todas as coisas. Quando está escrito, ele vela pela sua palavra e a faz cumprir. Ele vai cumprir com aquilo que ele te prometeu. Se calhar está à espera de adoração em vez de murmuração. Porque ele nunca te falou quando. Ele diz que vai fazer. O tempo é dele. Não é você que tem que fazer com que ele te sirva. Você tem que entender que você que ele serve. Deus abriu as portas, fez tudo o que tinha para fazer. O povo ainda assim estava totalmente corrompido. E a Bíblia fala de um tempo. E esse tempo é o que nós chamamos o período intertestamentário. Que é quando houve o silêncio, quando não houve mais profecias, quando Deus já não levantava mais homens durante 400 anos. Deus não levantou profetas, não havia um povo. E quando eu preparava esta palavra, o Espírito Santo ministrava no meu coração, a igreja recuou. E o que está a passar neste momento é o recuo da igreja, o período intertestamentário, aonde havia falatórios, aonde havia ali os tabernáculos, havia os templos, mas estava tudo misturado. Misturavam a cultura grega, misturavam a religião também pagã, misturavam lá tudo. E Deus dizia, eu vou calar. 400 anos de silêncio. 400 anos sem profecia. E a Bíblia diz que após este tempo, nós lemos no livro de Lucas, há um homem e há uma mulher chamada Isabel e um homem chamado Zacarias. E esses dois, eu amo a palavra de Deus porque a Bíblia diz que eles eram retos, eles eram justos, eles eram irrepreensíveis. E eu penso assim, um tempo onde houve tanta confusão, tanta mistura, muita gente se afastou da palavra, muita gente não quis saber mais de Deus, onde os rituais que tinham que fazer já não eram feitos. Após 400 anos, ainda existe na face da terra um casal que não se corrompeu. Ainda existe na face da terra um casal que era reto, que era justo, que era irrepreensível.
incrível. Isso me faz pensar que neste século, no século 21, no Rio de Janeiro, no Brasil, ainda existe um povo que não se corrompeu. Ainda existe um povo que não vai se corromper. Ainda existe um povo que não vai se entregar. Rabaxerebandecai. Estava tudo estragado. Os cultos, tudo que faziam já não funcionava. Mas Deus diz que havia um casal. Zacarias, que era sacerdote, e a sua esposa Isabel. E a Bíblia diz que este casal, eles eram retos, como eu disse. E ele se preparou, porque lá na época, os judeus, os sacerdotes, eles tinham direito a entrar na casa do Senhor uma vez por ano. Para fazer o quê? Para queimar o incenso. Entenda o que eu falei desde o início. E foi a sorte de Zacarias. Zacarias e Isabel eram avançados de idade e eles não tinham filhos. E naquela época, quando uma mulher não tinha filhos, era vergonhoso para casa, era vergonhoso para a família. E quantos de nós, às vezes, não temos muita coisa e a sociedade nos julga por aquilo que nós não temos. Por isso é que hoje nós temos uma igreja que está totalmente a sair do foco, porque procura ter aquilo que a sociedade diz que você tem que ter. Você não tem condição ainda para ter um carro, mas você quer se endividar porque todo mundo tem um carro. E quando Deus está dizendo, espera, você ainda não tem uma casa, você quer se endividar para ter uma casa. Deus diz, viva ainda de renda. Há tempo para todas as coisas. Há tempo para tudo. Então a Bíblia fala que eles estavam ali, não tinham filhos. Não tinham filhos, igreja. Eles não tinham aquilo que eles queriam. E provavelmente eles não iriam ter mesmo, porque eles já eram avançados de idade, já tinham uma idade avançada. Mas a Bíblia diz que caiu a sorte ao homem chamado Zacarias como sacerdote. A sorte caiu a ele e ele foi a vez dele de entrar no templo. E quando ele entra no templo, alguma coisa aconteceu, igreja. Quando você entra na casa de Deus, algo tem que acontecer. É impossível você entrar aqui e você sair daqui o mesmo. Quando ele pôs o pé no templo, a Bíblia diz que ele começa a queimar o incenso. Agora eu vou te explicar. O incenso é a adoração que você vai dar a Deus. Quando ele começa a queimar o incenso, quando ele começa a adorar a Deus, ei, apareceu um anjo e disse: Zacarias, a tua oração foi ouvida. Quando você levanta para adorar e não para pedir, a oração é ouvida. A tua oração é ouvida. O anjo chegou e disse: Zacarias, a tua oração foi ouvida hoje. E eu quero que você neste momento, porque este é um momento profético, você agora vai declarar. Você vai falar o teu nome. Eu vou dizer assim: Olene, hoje a tua oração foi ouvida. Eu vou falar de 1 até 3. E você vai declarar isso para você mesmo, porque você veio aqui para adorar. Então 1, 2, 3. Olene, a tua oração foi ouvida hoje. Arabachei. Deus ouviu a oração de Zacarias. Não importa que idade você tem, não importa onde você está. A Bíblia diz que Deus é aquele que guia os nossos passos. Quando você entrega a tua vida nas mãos do Senhor, não te preocupes com nada. Está escrito na sua palavra: não vos inquieteis
pequeis por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam conhecidas diante do Pai através da oração e através da súplica. Mas o povo não quer orar. Zacarias, vieste oferecer, a tua oração foi ouvida. Olha, Zacarias, a tua esposa Isabel, ela vai conceber, ela vai dar à luz, mas ela não vai dar à luz a um sacerdote, não. Ela não vai dar à luz a qualquer pessoa, não. Ela vai dar à luz aquele que Isaías profetizou. Lá em Isaías 40, ele vai dar à luz, ela vai dar à luz aquele que é o precursor, aquele que vai pregar arrependimento. Ele não vai dar à luz a qualquer pessoa, vai dar à luz ao primeiro profeta que o Novo Testamento fala. Quando Deus te dá algo, não te dá de qualquer maneira. Quando Deus te dá algo, já está ungido, está abençoado, está protegido, está consagrado desde o ventre. E Zacarias, a Bíblia diz que ele ficou assim, ele disse, mas como pode? Nós já somos avançados de idade. E eu já várias vezes ouvi muitas pessoas a pregar esta palavra. E dizem as pessoas normalmente quando pregam que Deus... O anjo fechou a boca, né, de Zacarias. E dizem que é porque ele falava muito, para as coisas não se concretizarem, né? Não iam se concretizar, porque ele falava muito, então era necessário fechar a boca dele. Mas quando eu observei a palavra de Deus diz que ele disse, porque tu não acreditaste. Não é porque você fala muito. Porque você falando ou não falando, se tiver que se cumprir, vai se cumprir. Porque eu velo pela minha palavra. É porque tu duvidaste. Porque tu duvidaste. E eu quero te abençoar. Eu vou fechar a tua boca. Fala para o teu irmão, não duvida. Não duvida. Diz, eu vou fechar a tua boca porque você duvidou. Está vendo aquele irmão que quando entrou aqui, o pastor Emerson, imagina um domingo, pregou, te entregou. Você quando sai das portas afora começa a duvidar. Será? 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 Deus não gosta de serás. Porque Deus é um Deus que diz, está escrito. Ele não é um Deus de será. Quando ele diz que está escrito, está dito, está falado. Jesus Cristo subiu lá e disse, está consumado. Ou é ou não é. Então ele falou assim, eu vou fechar a tua boca. Porque você não acreditou. Por isso é que Deus tem fechado muitas bocas. Para que você não perca o teu milagre. Porque Satanás não pode fazer nada contigo. A Bíblia diz, se Deus é por mim, quem será contra mim? A gente que fica com medo de Satanás, dos demônios, ele não pode fazer nada. Se Deus é contigo, ninguém pode te tocar. Ninguém toca no ungido do Senhor. Não te preocupes com Satanás. Foi derrotado há mais de 2000 anos. Fala para Satanás olhar para a cruz. Fala para Satanás olhar para o sangue. Fala para Satanás ver o sacrifício de Cabachei. Não te preocupes com Satanás. Não te preocupes. Tens que acreditar. Por isso é que a Bíblia diz que nós precisamos ter fé. Zacarias vai ficar com a boca fechada.
Lá ele vai com a boca fechada. E há algo interessante aqui também na palavra. E você vê que a Bíblia diz que enquanto ele estava lá dentro, havia um povo que estava lá fora. E aquele povo estava esperançoso. Eles estavam maravilhados. Eles estavam numa expectativa. Eles queriam saber o que estava acontecendo lá dentro. Eles queriam saber o que Deus tinha falado. Por que ele estava a demorar tanto tempo. E a Bíblia diz que eles não só estavam assim, mas eles estavam em espírito de oração. Você vê a importância da oração, a importância da conexão com Deus. Enquanto Zacarias entrou, eles ficaram lá fora a interceder. Isso me lembra quando Pedro e João foram presos. A Bíblia diz que Pedro e João estavam lá na prisão, mas havia um povo, havia uma igreja que estava lá dentro da casa de Maria. E eles clamavam, eles clamavam, eles clamavam. Igreja, deixa eu te ensinar uma coisa. Se até hoje você nunca aprendeu a poder, quando a igreja se une para orar, para clamar, para pedir, arabachei. Há poder. Por isso é que a igreja tem que ser unida. Por que Satanás gosta de dividir a igreja? Porque a igreja unida ninguém te aguenta. Nós temos um grupo em Angola, que é o grupo Desperta Angola. Nós, quando nos reunimos para orar, ninguém nos para. Você sente, e já aconteceu várias vezes, de nós estamos nem só a orar, a adorar dentro de uma sala pequena. Nós estamos a adorar. Já aconteceu que entrou uma menina, ela de repente na adoração caiu endemoniada. Quando você está em unidade de espírito, ai, arabandecai, Deus faz coisas sobrenaturais. Você não precisa impor a mão, você não precisa expulsar. O demônio não consegue ficar aonde é adoração, aonde é união. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A igreja precisa estar unida. Temos que estar unidos, igreja. Então eles vão. Lá a Bíblia diz que quando ele sai dali, passados uns dias, lá a sua mulher Isabel engravida. E quando ela engravida, a Bíblia diz que ela fica lá, mas o anjo tinha dado algumas direções a Zacarias. Disse, Zacarias, ele vai ser separado. Zacarias, não vale a pena você dar bebida forte, não dar vinho, porque ele vai ter o voto nazireu. Ele é separado desde o ventre. Igreja, uma coisa nós precisamos entender. Nós somos separados desde o ventre. E você pode falar, mas o meu irmão do lado faz as coisas erradas e nada lhe acontece. Você não pode fazer o mesmo que ele faz, porque você é separado. Ai, mas Deus, mas ele fez ali, ele não morreu. Mas você não pode fazer, porque você é. Não podes fazer porque você é. Então quem é separado não pode fazer, você é separado. Você foi consagrado. Não pode cortar cabelo. Não pode. E ali ele entendeu, Zacarias. Então fecharam-lhe a boca. Lá a Bíblia diz que Isabel, um certo dia, Maria, eu não vou contar a história toda, mas Maria vai ter com Isabel. E Isabel, ao ouvir a voz de Maria, a Bíblia diz que o menino, que era João, que estava lá no ventre de Isabel, ele começa a saltitar. E a Bíblia diz que Isabel foi cheia do Espírito Santo. E ali as coisas que Isabel começa a falar para Maria não eram coisas mais terrenas, eram coisas que Deus falava para ela entregar a Maria. E então a Bíblia diz que passou um tempo. João Batista, ele nasce. E quando João Batista nasce, a Bíblia diz que o povo ficou todo assim no 8º dia. Meu Deus, agora que nome é que vão lhe pôr? Vamos lhe pôr o nome do pai dele, vamos pôr o nome Zacarias. E a Bíblia diz que Isabel bate o pé e diz assim, não vai pôr Zacarias nada. Zacarias diz que ele foi lembrado por Deus. Esse é o significado de Zacarias. Zacarias é Zacarias. O nome dele é João, que
que significa agraciado, graça de Deus, misericórdia de Deus. Não é mais tempo de ser lembrado, é tempo de viver a graça, é tempo de viver a misericórdia, é tempo de viver o poder, é tempo de viver aquilo que Deus prometeu que nós iríamos viver. A boca se abre. Zacarias diz: não, o nome dele é mesmo João. Vamos pôr o nome de João. E há uma coisa muito engraçada que acontece. A Bíblia diz que o menino João, ele andava pelos desertos. E nos desertos, João ali se fortificava, se fortalecia. E eu disse: Deus, há tantas pessoas que andavam com Jesus. Ai, Jesus está a operar milagre. A Bíblia diz que havia uma multidão à volta de Jesus. A Bíblia diz que havia um povo que ficava ali, queria ver como Jesus fazia. A Bíblia diz que as pessoas não entendiam Jesus, mas queriam estar à volta, porque sabiam que aonde Jesus estava, havia milagres, havia coisas sobrenaturais que aconteciam. Mas há algo interessante que eu vejo na vida de João Batista e na vida de Jesus. A palavra de Deus diz que quando Jesus precisava orar, ele ia para o deserto. Aonde é que João Batista se fortificava? No deserto. E nós temos medo de ir aonde? Para o deserto. Então as pessoas não entendiam. Mas como é que esse procura? Como é que esse faz as maravilhas, os sinais que ele faz? De onde é que vem esta unção? Deixa de falar uma coisa, igreja. Esta unção vem do deserto. Se você quer crescer, se você quer ver Deus agir na tua vida, se você quer ver o sobrenatural de Deus, se você quer mais unção na tua vida, passa pelo deserto. Passa pelo deserto. Jesus passou pelo deserto. A Bíblia diz que quando Jesus foi para o deserto, foi o Espírito que o levou para o deserto. E quando ele chega no deserto, a Bíblia diz que ali ele teve aquele confronto, aquela troca de palavras com Satanás. Ele foi tentado por Satanás. Queres unção? Queres poder? Não fica com inveja daquele que tem unção. Passa pelo teu deserto. Passa por ele. Vence o deserto. Vence as provações. E você vai ver como você vai sair de lá totalmente transformado, cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, cheio do poder de Deus, e ninguém mais vai te parar. João crescia no deserto. A Bíblia não diz que João crescia na cidade. A Bíblia não diz que João crescia na sinagoga. A Bíblia diz que ele crescia no deserto. Lugar de crescimento é no deserto, aonde você apanha e tem que levantar. Lugar de disciplina é no deserto, aonde te deixam cair e Deus diz: levanta. Ai, você quer ser um bom soldado? Vai para o deserto. No deserto é lugar de disciplina, mas no deserto é lugar de provisão. A nuvem está lá no deserto. A nuvem não estava em Canaã. A nuvem estava no deserto. A coluna de fogo estava no deserto. Não estava em Canaã. Enquanto você está no deserto, estás a apanhar, estás a cair, estás a crescer. Mas eu sou Jeová Jireh, mas eu sou Jeová Rafá, mas eu sou Jeová Tsidkenu, mas eu sou Jeová Emelec. Eu sou Deus na tua vida. Não temos deserto, igreja. Deus, Ele não te quebra para te matar. Ele te quebra para te abençoar. Passou. E a Bíblia diz que certo dia, quando ele já está assim crescidinho,
Os estudiosos dizem que ele tinha aproximadamente 18 anos. A Bíblia diz que Deus falou com ele, aonde? No deserto. Deus falou com ele no deserto. A Bíblia diz que veio a João a palavra do Senhor. Foi no deserto. João, estás pronto. Você agora vai preparar o caminho. Você agora vai fazer aquilo que eu te chamei para fazer. Porque vocês precisam entender que não é nada sobre nós, mas é tudo sobre Ele. Está escrito, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A tua vida vem dele. Você está aqui por Ele. E você vai trabalhar, vai orar, vai às nações para Ele. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então Deus tem um propósito para a tua vida. Deus quer fazer algo na tua vida, mas é para quê? Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Ele quer te curar sim, mas para a honra e glória do nome dEle. Ele quer te dar casa, te dar o carro, sim, para a honra e glória do nome dEle. Ele quer te levantar sim, para a honra e glória do nome dEle. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Por que João Batista? Por que João Batista nasceu para a glória de Deus? Tinha um trabalho que ele precisava executar. Tinha algo que ele precisava fazer. Por isso é que Deus levantou um homem como João Batista. Havia uma profecia sobre ele. E quando eu olho para João Batista, eu olho também para um homem chamado Jeremias, que diz assim na palavra de Deus em Jeremias 1:5: antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí como profeta às nações. Ou como profeta às nações. Ou como que? Profeta às nações. Nós estamos aonde? No profetizando as. Profetizando as. Profetizando as. Eu estou a falar com profetas nesta noite. Eu estou a falar com bocas de Deus nesta noite. Eu estou a falar com João Batistas nesta noite. Eu estou a falar com Jeremias. Xarabandecai. Ele disse: Jeremias, eu não te chamei. É engraçado, né? O pai de João Batista era quê? Sacerdote. O pai de Jeremias era quê? Sacerdote. Eu não te chamei para você ser aquilo que o teu vizinho é, aquilo que o teu pai é. Eu não te chamei para você ser aquilo que aquele pastor, aquilo que aquele cantor é. Eu te chamei para ser profeta. Eu te chamei para ser profeta. Eu te chamei para ser boca de Deus na terra. Eu te chamei, eu te consagrei, eu te escolhi para você profetizar. Rabandecai. Não queira ser igual aos outros. Queira ser quem Deus te chamou para ser. Seja quem Deus te chamou para ser. Você vai ser o melhor naquilo que Deus te chamou para ser. O que Deus te chamou para ser, você será. Houve vários profetas. Isaías, Daniel, Jeremias, há vários profetas. Cada profeta tinha sua missão. Eles tinham unção, tinham o Espírito Santo, recebiam revelação. Tudo acontecia, mas cada um com a sua missão. Jeremias foi chamado por Deus. João Batista foi chamado por Deus. Disse Jeremias: eu te chamei como profeta.
para profetizar sobre as nações. Se você senta aqui a terça-feira, se você entende a visão deste ministério, você começa a se levantar a partir desta noite, porque eu falei que é hoje que Deus vai fazer algo novo, não vai ser amanhã. Começa a tomar a tua posição, toma o teu cajado como profeta, se prepara e vai às nações. Chega de aquecer banco. Chega de ficar a reclamar. Chega, se posiciona e se levanta para invadir as nações. Oh! Deus falou com Ezequiel. Ezequiel, eu andei por toda a terra à procura de um homem para fechar os muros e para entrar na brecha. Eu não encontrei um homem, mas eu vim aqui como boca de Deus para profetizar que nesta noite Deus vai encontrar profetas. Na rabandecai, de canchon de rebaixar. Jeremias, Deus desculpas para Deus. Deus, eu não sei falar. Deus, ainda sou um menino. Deus, eu tenho limitações. Deus, eu não tenho habilidades. Deus, eu não prego como eles. Deus, eu não sei orar. Deus, eu sou um menino, eu preciso de cuidado. Deus diz, está na hora. Para de se vitimizar e se levanta, porque eu te separei para ser profeta. Porque estás preocupado se Ele capacita quem Ele escolhe. Por isso é que desceu o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor estava sobre João. Quando Zacarias recebe a profecia, a Bíblia diz que Zacarias, cheio do Espírito Santo, profetiza sobre o filho dele. E diz que ele será um homem que irá dar capacidade, habilidade, através do que? Do Espírito. A Bíblia diz que o Espírito de Elias estava sobre João Batista. Igreja, eu quero que você entenda que quando Deus te dá o Espírito Santo, não é para você ter Ele no teu coração e sentar na tua casa e ver novela, não. Quando Deus te dá o Espírito Santo, é para te capacitar, é para te habilitar, para que você possa cumprir com o propósito de Deus na terra. É capacidade de Deus. É habilidade que Deus está a te dar. Ele está a te capacitar. Pastora Fernanda, no domingo, chamou as pessoas que queriam ser batizadas com o Espírito Santo. E eu me pergunto, mas para quê? Para sentar na cadeira? Fica no teu lugar. Quer ser batizado com o Espírito? Vai trabalhar. Quer ser batizado com o Espírito? Deixa as tuas dores lá atrás. Quer ser batizado com o Espírito? Fala assim, a tua graça me basta, Deus. Quer ser batizado com o Espírito? Mesmo quando está cansado, vem à igreja. Quer ser batizado pelo Espírito? Profetiza na tua casa. Quer ser batizado com o Espírito? Começa a orar pelos enfermos. Quer ser batizado com o Espírito? Começa a cantar no Espírito. Quer ser batizado com o Espírito? Começa a deixar Deus se mover. A igreja precisa sair
para ir buscar as almas perdidas e trazer para os pastores prepararem. Yeah? Quem pesca não é o pastor, não são os pastores que estão aqui à frente. Quem pesca é a igreja. A igreja que é alimentada e que é capacitada pelo poder do Espírito Santo. Lá fora pesca e traz para o pastor preparar o peixe. Quando o peixe está preparado, o peixe também vai pescar. Não queira só se alimentar, porque Jeremias, você não foi chamado para só profetizar as nações. Jeremias, eu não te dei esta unção para você me dizer que você é criança. Eu não quero saber se você é criança. Está escrito no livro de Joel: nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os velhos terão sonhos, os jovens profetizarão. O meu espírito está sobre a terra. O espírito está sobre a terra. Deixa de dar desculpa para Deus. Jeremias, te chamei. Ok, Deus, eu percebi. Entendeste? Entendi, Jeremias. Deus tocou na boca de Jeremias e disse: eu ponho as minhas palavras na tua boca. Eu ponho as minhas palavras na tua boca. Por quê? Porque eu te chamei de profeta. E profeta é boca de Deus na terra. Mas Jeremias, se você me perguntar qual é o título da tua pregação, Helene, eu vou te falar: o título da minha pregação é Está Escrito. Já? Está escrito. Por quê? Porque as palavras estão na tua boca, Jeremias. Ok, as palavras estão na boca, ok. E o que eu faço com elas? Olha que hoje te constituo. Eu falei que quando você entrou aqui, né? Eu disse que não é amanhã, é hoje. E ele falou: olha aqui, hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares e destruíres e arruinares, mas também para edificares e para plantar. Abaixei. Oh, arrancar o quê? Deus. Arrancar o pecado que está dentro do povo. Arrancar o pecado que impede o povo de me adorar, de me buscar. Eu te chamei para você chamar as nações para o arrependimento. Eu te chamei para você derribar as obras do diabo. Eu te chamei, Jeremias. Há pessoas que não estão a entender. Olham para o irmão, está do lado. O irmão está a passar por uma dificuldade, mas você julga o irmão. Você não abraça o irmão. Jeremias, eu te chamei para você pegar neste irmão, você orar com este irmão, você lutar com este irmão e você dizer: vamos vencer. O irmão não consegue vencer o pecado. O que é que você faz? Espalha para toda a igreja. Ah, aquele irmão está a passar por esse pecado. Mas Jeremias foi chamado para ajudar a vencer. Jeremias, ele teve sucesso naquilo que Deus lhe chamou para fazer. A Bíblia diz que muitos não ouviram Jeremias.
Muitos rejeitaram aquilo que Jeremias dizia. E a Bíblia diz também que quando Jeremias pensava em desistir, ele disse que a palavra de Deus vinha para ele como um fogo aqui. Ele não conseguia desistir. Eu costumo dizer, quem está em Deus, quem conhece Jesus, ele nunca abandona Jesus. Ainda que tenha dificuldade, ainda que tenha empecilhos, ainda que tenha calúnia, ainda que viva experiências difíceis, quem conhece Jesus nunca desabandona Jesus. Porque a pessoa que abandona Jesus é porque nunca conheceu Jesus. Porque quando você pensa em abandonar Jesus, há um fogo que te arde, recabandai. Jeremias não desistiu. Jeremias permaneceu. Aquele foi o chamado de Jeremias. Chamado para profetizar o arrependimento. Qual foi o chamado do profeta João Batista? Chamado para profetizar, declarar que Jesus está a caminho. Qual é o chamado da igreja? Qual é o teu chamado? Jesus diz assim: e vós sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, até aos confins da terra. Você, como profeta, foi chamado para testemunhar os feitos do Senhor na tua vida. Igreja, é hora de se levantar. Igreja, é hora de se pôr de pé. Igreja, é hora de profetizar. Igreja, é hora de declarar. Igreja, é hora de orar. Acorda, desperta, tu que dormes. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Precisamos começar a despertar, amém? Despertar para o chamado, despertar para aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Porque está escrito, e aquilo que está escrito não pode ser mudado, amém? Está escrito, está escrito, está dito, está dito. E eu quero encerrar a fazer uma oração com você. Você que ouviu esta palavra, você que sentiu que Deus falou contigo nesta noite, eu quero te convidar a vir aqui à frente. Nós vamos fazer uma oração rápida, não vou demorar, mas eu preciso fazer esta oração. Deus falou comigo, eu preciso me mover, eu preciso me movimentar, eu preciso de viver algo novo, eu preciso, vem aqui à frente, eu preciso deste propósito. Está escrito, aquilo que está escrito, está escrito. Eu creio que Deus vai trabalhar, eu creio que Deus vai fazer, eu creio que Deus já está a fazer. Vem aqui à frente, não perca esta oportunidade. E eu quero te convidar a fechar os teus olhos, a esquecer o que se passa aqui na sala. Agora é entre você e Deus, entre Deus e você. Não importa quem está do teu lado. A Bíblia diz que quando Zacarias entrou no templo, ele não entrou com pessoas, ele entrou sozinho, porque ele precisava de um particular com Deus. Este é o teu tempo, que Deus quer que você tenha um particular com Ele. Ainda há tempo. Então, Clóvis, fecha os teus olhos e começa agora a falar com Deus. Primeiro você vai pedir perdão pelos teus pecados. Peça perdão pelos teus pecados. Peça perdão pelos teus pecados. Peça perdão porque você tem negligenciado o chamado. Peça perdão porque você não tem agarrado no propósito. Peça perdão porque você não tem tido zelo pela palavra. Peça perdão porque você não tem andado em conformidade com ela. Peça perdão de Kabaxerebalabandai. Em nome do Senhor Jesus. Jesus não disse que era amanhã, Jesus disse que é hoje. Que Ele vai fazer algo na tua vida.
Agora eu quero te convidar. Os que estão aqui à frente, os que estão lá atrás, se quiserem fazer também podem fazer. Mas eu te convido a levantar as tuas mãos bem alto. O mais alto que você puder. E você vai fazer uma oração. Você vai repetir após mim. Senhor Jesus, nesta noite, eu tomo posse da tua palavra e declaro que recebo tudo o que o Senhor tem para a minha vida. Nesta noite, eu declaro que recebo as bênçãos, as maravilhas, em nome de Jesus. Me dá, nesta noite, uma porção maior do teu Espírito. Enche-me, capacita-me, Satanás, eu declaro que você está derrotado na minha vida, em nome de Jesus. Está escrito, toda ferramenta preparada contra mim não prosperará, em nome de Jesus. Toda língua que se levanta em juízo contra mim não prosperará, em nome de Jesus. Eu cancelo toda ação do maligno na minha casa, na minha vida, na minha família, no meu ministério. Todo impedimento para que eu cresça, para que eu vença, eu cancelo, em nome de Jesus. Eu declaro que tenho a mente de Cristo, e a partir de hoje, eu sou nova criatura, em nome de Jesus. Você que crê, receba e aplauda o nome de Jesus. Deus abençoe.